Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, sou psicóloga clínica há 12 anos e sou mãe do bem que hoje está com 3 aninhos. E o podcast Maternidade Real, ele nasceu da minha experiência real com o maternar, onde eu notei que eu precisava compartilhar com o mundo as minhas vivências, já que na época, quando a maternidade chegou no meu colo, eu fiquei assustada porque eu esperava algo muito romântico, muito idealizado. E eu me perguntei, será que eu sou a única no planeta que sente essas mesmas questões, que passa pelas mesmas experiências? E a partir dos meus relatos por aqui, eu fui conhecendo tantas e tantas outras mulheres que são mães e que também se identificam com vários temas que eu trago. Inclusive, o relato de hoje, várias de vocês que me escutam por aqui e que também me acompanham lá no Instagram. Se você ainda não me acompanha, vai lá, psicóloga.luanamachado. Várias de vocês que me escutam por aqui, eu trouxe lá nos stories um relato da experiência que eu tive por esses dias e várias falaram, Luana, pelo amor de Deus, grava sobre esse assunto lá no podcast. Precisamos também aprender um pouco mais com você sobre esse assunto. E qual é o assunto, na verdade, né? Na verdade, são vários assuntos em um só. A frustração dos planos ideais, quando a gente tem que lidar com isso todos os dias na maternidade. Planejamos uma coisa e simplesmente tudo muda. E como lidar emocionalmente com essas mudanças nos planos. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês o que aconteceu. Eu tinha uma viagem planejada, inclusive estou gravando esse episódio aqui em Florianópolis hoje. Eu tinha essa viagem planejada, que é uma viagem casadinha. Eu vim fazer o lançamento do meu livro, Da Maternidade ao Empreendedorismo. Inclusive, se você ainda não comprou, eu te convido a honrar o meu trabalho, adquirindo o seu exemplar. O link está aqui na descrição do episódio de hoje. E como eu tinha esse lançamento para fazer aqui em Florianópolis, e eu acabei de me casar, eu falei com o meu esposo hoje. Falei, amor, vamos juntar as duas coisas e vamos lá fazer a nossa lua de mel e fazer o lançamento do livro. Ok. Então vamos articular tudo. Conversei com minha mãe para que ela pudesse ficar com bem. Casaria do final de semana que eu estou aqui no próximo agora. Ser o final de semana do pai com o Benjamin, então minha mãe só iria ficar com bem quarta, quinta e sexta. Eu perdi o pai para pegar ele antes, no caso hoje à noite. Enfim, fiz todo um planejamento, toda uma organização. Na véspera da viagem, que foi na terça-feira, eu tinha muitos planos agendados. Eu tinha alongamento em gel para fazer na unha, eu tinha mala para arrumar, eu planejava em malhar justamente porque ir para academia é um momento também que me ajuda muito a regular a ansiedade, a acalmar, é um tempo só meu. E tava também lidando com muitas emoções, né, de como é que o Benjamin vai reagir, apesar de eu já vir conversando com ele há umas 3 semanas já sobre essa viagem, explicando que a mamãe ia viajar. Ele chama Eric de pai também, ele fala que ele tem 2 pais. Então eu falei pra ele, papai Eric também vai com a mamãe. Então eu vinha conversando com ele. Então assim, na terça-feira eu tava com muitas coisas para administrar. Atendimento, eu ia atender a tarde inteira. Eu ia fazer mercado, porque a minha mãe ia ficar com ele lá em casa, então eu queria garantir que ela não precisasse ter que se preocupar para ir comprar uma fruta, algo do tipo. Então eu tinha muita coisa para fazer na terça-feira. E quando eu acordo de manhã, tem uma mensagem da babá. Benjamin fica de manhã com a babá e à tarde na escola, dizendo que estava muito doente, que estava indo para a UPA e que não ia poder ir. E, claro, super compreendo, tem tido um surto de viroses aqui em Salvador, lá em Salvador, né? No Salvador. Depois do carnaval. Mas eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Respira fundo, chuta a academia, porque não tem como entrar com o Benjamin na academia. Lá no prédio não autoriza a levar a criança. Enfim, vamos com ele pro mercado. E claro, aquele mercado que ia ser 40, 30 minutos eu sozinha, durou mais de 1h30. Ele não queria sair do carro, quando chegou lá na frente do mercado, não quer ir pro mercado, quer ir pro parque, porque o mercado que eu faço é ao lado do shopping que tem um parque. Quero ir pro parque,
E aí você pega todo o oxigênio do mundo, respira fundo. Meu filho, o parque tá fechado, meu amor. Mamãe quer ir pro parque, birra. E aí vou, converso, acolho, carrego, levo ele até a frente do shopping pra ele ver que está fechado e vamos pro mercado. E claro que no mercado ele sai pegando tudo, né? Que ele quer colocar dentro do carrinho, Danone, biscoito. E aí você vai respirando, e aí ele pega isso, pega aquilo. Lá vamos nós para... Acabamos a saga do mercado, lá vamos nós para a saga da unha. Vamos lá fazer as unhas em gel, e aí um monte de brinquedos espalhado no chão do salão, e pinta, e vai, e começa, e conseguimos. Quando eu acabei as unhas em gel, já eram 12h40. E aí, na minha matemática, por enquanto, nós só temos um carro. Eric teve que ir buscar o carro lá no salão, porque ele ia trabalhar presencial, e eu fiquei de Uber com o Ben. E na minha matemática, quando eu pensei, eu vou ter que ir em casa de Uber, esquentar comida, arrumar Benjamin pra escola, que vai ser uma outra birra, porque como ele ficou essa manhã toda longe de casa, ele vai dizer que quer ficar em casa, ele já começou a falar que não queria ir pra escola. Eu fiz uma matemática rápida. Eu falei, olha, eu só vou me cansar mais, me estressar mais, então vamos lá. Vou almoçar por aqui mesmo. Encontrei um shoppingzinho pequeno perto do lugar que eu fiz as unhas, almoçamos por lá. E mandei uma mensagem pra escola informando que naquele dia Benjamin iria. Quase aquela música, sem lenço, sem documento. Pois é, ele ia sem farda, ele ia sem mochila, ele ia sem merendeira. Porque eu tinha atendimento às 14 horas. Isso já era quase 1h10. E ele ia do jeito que tava. Então eu comprei um lanche pra ele na rua, comprei suco, comprei tudo. Não foi o lanche ideal, eu sempre mando uma fruta, mais algum carboidrato. Não foi aquele combo carboidrato, proteína, fruta, foi o que deu. E aí deixei ele na escola, sem tomar banho, sem farda, e saí correndo pra casa pra atender. Exausta, atendi 2, 3, 4. Quando eu terminei de atender, fui buscar ele na escola. E aí as malas que eu tinha planejado arrumar, eu tive que esperar ele dormir e arrumei. E aí eu falei sobre isso, né, no Instagram. Eu falei que o carro, quando ele tá em engarrafamento, ele consome muito mais gasolina, ele se cansa muito mais do que andar em uma pista fluida. E eu sei que fazer as coisas parceladas é extremamente exaustivo. Então, começa a cozinhar, para dar atenção à criança. Né? Assim, esse fragmentar o tempo inteiro drena a nossa energia, nos cansa muito. Eu concordo que é maravilhoso ir lá e simplesmente malhar, ir lá e simplesmente fazer academia, focar naquela atividade e terminar. E aí eu trouxe essa reflexão numa história do Instagram de que essa é a nossa nova realidade hoje. E que muitas vezes os nossos pensamentos sobre esse momento potencializam ainda mais. Ou seja, essa é a minha realidade, o que é que eu vou fazer? Se eu continuar alimentando esses pensamentos de ai, que péssimo não ter rede de apoio, ai, que horrível não conseguir malhar hoje, ai, que causa ser mãe, a gente vai entrando nesse looping e vai ficando ansiosa, frustrada, irritada e vai gerando cada vez mais um sentimento ali de descontentamento. Eu sei que não é fácil, porque claro que na hora, nesses momentos que as coisas acontecem, eu penso em tudo, né? Eu penso que, enfim, vai ser mais cansativo, etc e tal. Mas a gente tem que fazer o exercício de também tentar olhar para uma outra perspectiva. Mudar o pensamento. Que foi o que eu tentei fazer. Então, por exemplo, no mercado, Benjamin lá escolhendo as cebolas, os limões. Eu comecei a pensar, eu tô criando memórias afetivas com ele. Eu tô ensinando para ele sobre fazer o mercado para a mamãe. Ele está no salão. Ele tava super entediado, gente, no salão. Ele falava toda hora, mamãe, quero ir pra casa. Mamãe, não quero ficar aqui. Eu falava, eu sei, meu amor, que você não quer ficar aqui. Mas a mamãe tá ficando mais bonita. Olha só como minha mãe tá ficando bonita. Então, eu estava ensinando pra ele também o quanto é importante a mãe se cuidar. Estava ensinando pra ele também sobre esse valor, que pra mim é algo que eu quero trazer pra ele, do autocuidado, de estar arrumada, de estar bonita, de estar me sentindo bem comigo mesma. Ainda fiquei abusando, né? Fiquei tentando. Escolhe a cor que você quer que a mamãe pinte. Qual é a cor que você quer que a mamãe pinte as unhas? É fácil, gente. Eu não tô falando que é. Seria maravilhoso se o ideal fosse possível todos os dias na nossa vida, né?
de ter rede de apoio, de não se preocupar muitas vezes ali com a conta para pagar, porque não são só os perrengues do maternar. São os perrengues do maternar somado a uma vida adulta. A uma vida de que às vezes a gente está de TPM, que a gente está preocupada com as contas, que a gente está em conflito amoroso, que a gente está brigado com algum amigo, que a gente está em crise com algum familiar, que a gente está tendo que lidar com uma situação de enfermidade. Então, assim, é tudo no pacote somado a tenho que ainda cuidar, educar e ser uma mãe presente para uma criança. Não é fácil. E aí, esses dias eu recebi até uma mensagem de um ouvinte falando: Luana, como fazer cara de alface quando a gente tá no meio de um perrengue, quando a gente tá no meio de uma situação super estressora? Como fazer uma cara de plácida para meu filho não perceber? E aí, eis a grande questão. Claro que não vamos levar o pé da letra isso aqui, porque há momentos que a gente de fato precisa saber fazer o autocontrole emocional e não demonstrar para a criança no mesmo nível de proporção. Porém, eles aprendem com a gente. Então, assim, eu tenho medo de altura. Muito medo de altura. Eu tenho labirintite, então, recentemente eu fui, na época era noivo, não era meu marido ainda. Meu noivo, Benjamin, meu enteado e eu. Vamos em roda gigante. Gente, eu falei pra Bem, mamãe tá com medo, mas a mamãe tá indo. Vamos lá, vamos vencer o medo. Só que quando o negócio parou lá em cima, que começou a balançar, foi automático. Não é porque eu calculei. Instintivo. Eu dei um grito. Falei, quero sair daqui! E aí comecei a ficar muito tonta, muito tonta. E aí Eric começou a rir da minha cara. Benjamin viu minha reação, ele tava super animado, super uhul. Quando ele viu minha reação, ele fez: mamãe, quero descer. Aí me deu a mão e eu comecei a respirar fundo, comecei a falar pra ele: bem, mamãe tá com medo, mamãe não gosta de altura, mas você tá curtindo a paisagem, não é? Olha aí, fala pra mamãe que você tá vendo, que eu tô com medo, Benjamin. Então, assim, gente, eles vão entendendo também sobre o que é medo, sobre o que é raiva, sobre o que é ansiedade, sobre o que é tristeza, surpresa, esperança, fé, alegria. Todas as nossas emoções também com a gente. Então, vamos lá. Se eu só mascarar para a criança o que eu tô sentindo de emoção negativa, ele não vai conhecer sobre as emoções também fundamentais da vida? Benjamin viu chorando, Benjamin viu com raiva. Eu falo para ele: mamãe tá com raiva agora, mamãe tá brava. E aí é diferente de você descarregar na criança a sua emoção, de você demonstrar para a criança a emoção genuína que você está sentindo. Claro que são contextos completamente diferentes. E em todos eles precisamos ter aquela linda palavra mais difícil na prática: regulação emocional. Precisamos aprender a regular as nossas emoções. E aí, nessa mesma mensagem que eu recebi de uma ouvinte: Luana, ensina como fazer isso. Não é um episódio específico de podcast que vai fazer você simplesmente aprender da noite pro dia. Eu ensino isso no Florescer, no curso que eu criei, um programa, na verdade, de acompanhamento para mães, com aulas gravadas. No Florescer você também ganha uma sessão comigo e participa de um grupo exclusivo no WhatsApp só para mães. E eu também ensino as minhas clientes que são acompanhadas na psicoterapia comigo. Várias ferramentas que a gente pode desenvolver. Já falei de uma delas aqui: mudança de mentalidade, mudança no pensamento. A gente precisa começar a olhar se os nossos pensamentos eles são coerentes ou não com a realidade. Esses pensamentos de que muitas vezes eu tenho que ser a mãe perfeita, maravilhosa para os meus filhos, para os nossos filhos, é coerente? Isso é humano? Respira, então vamos lá, ser o mais humana possível, porque ele também vai aprender com você. Mudança de mentalidade é um dos pensamentos que eu trabalho em terapia, em ajuda as clientes a lidar com isso. Segundo tópico, respiração consciente. Gente, eu respiro muito. Tem até uma ouvinte aqui que é maravilhosa, ela respondeu pra mim: Luana, isso mostra que a sua capacidade pulmonar está ótima com o Benjamin. Eu faço muita respiração consciente. Respira e solta o ar. Perceba quando você estiver mais ansiosa, mais estressada, você faz hiperventilação, que a gente chama, né? Você respira de maneira muito curta, você envia muito pouco oxigênio para o seu corpo.
Então, assim, respirar de maneira consciente é fazer esse trabalho de oxigenar mais o seu cérebro, as suas... Enfim, sumiu a palavra agora. Mas respira. Essa frase do senso comum, calma, respira fundo, ela tem uma base científica, tá? É verdade. Eu sei que na hora do perrengue, às vezes é difícil respirar, mas a grande questão é, não respira só no perrengue. Eu faço prática de respiração consciente em vários momentos do meu dia. Às vezes eu tô lá alongando pra malhar, então antes de malhar eu paro, respiro antes de dormir. Claro, quando eu tô mais ansiosa, mais estressada, eu faço mais essa prática, mas para além dela, para além dos momentos de caos, você pode usar a respiração como uma prática da sua vida, do seu dia a dia. Tem vários vídeos no YouTube, coloca lá, respiração diafragmática. Inclusive tem uma aula do Florescer que eu ensino a fazer ela. Ajuda muito. Escrever sobre o que você sente. Eu sempre, antes de saber que isso era terapêutico, lá na minha adolescência, né, os velhos diários, eu já usava a escrita como algo terapêutico. Eu sempre escrevi e, de fato, ajuda a organizar, regular as emoções. E claro que às vezes você não vai conseguir fazer isso lá no meio do caos com a criança, mas depois que ela foi dormir, em algum momento que você esteja sozinha, você escreve sobre isso. E, óbvio, encontrar formas, encontrar práticas que ajude você a canalizar essa emoção. É o que? A dança? É a atividade física? É pintar? É correr? É cantar? Encontre estratégias que te ajudem a canalizar essa emoção e te revitalizar. Só para fechar a saga da viagem, tá? A babá não foi. E aí todo o planejamento era a minha mãe ficar com a babá, né? Pra poder ter alguém ali pra ajudar ela. À noite, minha mãe me manda mensagem dizendo que teve um mal-estar, tava com uma diarreia. Eu falei, meu Jesus, e agora? Aí liguei pro pai de bem pra saber se ele podia pegar bem antecipado. Isso me lembrou muito o episódio da semana passada, né? O ranço do pai. Ele falou que não podia, que ele tinha trabalho, que ele não tinha como ficar com o Benjamin. Cheguei a pensar em comprar uma passagem pra Benjamin vir. E aí meu esposo, não era o lua de mel? Como é que o Benjamin vai? Eu digo, meu filho, a gente tem que resolver. E agora? Mas minha mãe falou, mulher, calma, não é uma virose não. Foi uma coisa que eu comi que não me fez bem. Eu iria sair de casa na quarta-feira, 8 horas da manhã. E o planejado era minha mãe dormir lá na terça. Ela, calma que eu vou chegar aí amanhã cedo, eu tô indo. E aí é isso. Ela chegou lá cedo, eu vim viajar com o Eric. Benjamin tá lá com a avó. Não, a babá não pôde ir, minha mãe tá sozinha, mas graças a Deus tudo fluiu muito bem. E eu vou até gravar um próximo episódio falando sobre essa relação de apego seguro que eu construí com o Ben, que ele teve uma reação surpreendente dessa vez, mas não dá pra gravar tudo no episódio de hoje. É isso, lindeza, me contem aí o que acharam do episódio de hoje. Comentem aqui sugestões de próximos temas que vocês querem. Não deixem de ir lá no Instagram, me conhecerem, falar comigo, interagirem comigo. E claro, aquele pedido carinhoso que eu faço. Compartilhe esse podcast com o máximo de mulheres que você conhece, que são mães ou que gostam do tema da maternidade. Faz um print aí, por favor. Faz um print, coloca lá nos seus stories. Estou ouvindo o podcast da psicóloga Luana Machado. Um beijo!